A inflação é a taxa de aumento do nível geral de preços em um dado espaço de tempo. Ela traz custos à sociedade, que tendem a ser mais altos quanto maior e menos previsível for a inflação. No Brasil, as pessoas mais velhas devem se lembrar bem dos males que a alta inflação traz. Ela estimula a fuga de capital, se não para o exterior, para investimentos improdutivos, como por exemplo imóveis. A inflação ainda é ruim para o crescimento econômico. Torna planos de médio ou longo prazo simplesmente inviáveis. Desestimula investimentos e poupança, além de ter um impacto ainda maior na parte da população de baixa renda, aprofundando o abismo social no país. Uma inflação muito alta, como no caso da hiperinflação, pode desencadear consequências desastrosas. Pessoas indo às ruas, invadindo lojas para conseguir alimentos ou ainda gerar distúrbios sociais e políticos. Para evitar que esse aumento de preço saia do controle e que a inflação deixe de ser imprevisível, sociedades modernas acreditam que é muito importante controlar esse fenômeno. O controle da inflação é um dos papéis mais importantes dentre as atribuições do Banco Central. Tradicionalmente, bancos centrais têm focado no controle de metas intermediárias, tais como as ofertas de moeda ou a taxa de câmbio, na busca por manter a inflação sob controle. Mas, recentemente, vários países têm adotado um modelo diferente: focar diretamente na inflação e controlar a inflação via um esquema ou framework, conhecido como meta de inflação. Abordaremos nesse vídeo alguns aspectos desse sistema. Por que alguns países optaram por esse sistema? Quais são as condições básicas que devem prevalecer no país para que seu Banco Central consiga adotar esse sistema? Quais são as características desse sistema e como é diferente dos outros modos de controle de inflação? E o que podemos concluir sobre o sucesso desse sistema no Brasil? Estas são as questões que abordaremos hoje. Como o nome já diz, o sistema de metas de inflação tem como principal objetivo manter a inflação em nível desejado. É como se a inflação fosse um navio e o sistema fosse uma âncora, que não deixa a embarcação sair da região desejada. Logo, esse sistema delimita a atuação do Banco Central na política monetária. Alcançar a estabilidade de preços vira o objetivo principal do Banco Central. Para a adoção do sistema de metas de inflação ter sucesso no país, deve haver consenso sobre a importância desse objetivo final. Isso implica que outros objetivos, tais como estimular a economia, diminuir a taxa de desemprego, não sejam mais considerados objetivos do Banco Central, para evitar que a própria política monetária não apresente um viés inflacionário. O sistema de meta de inflação é relativamente simples. O Banco Central faz previsões do caminho futuro da inflação e ele compara esse caminho com a meta previamente estabelecida. Caso haja divergência entre o caminho previsto e a meta, o banco determina um ajuste da política monetária. Por exemplo, um ajuste da taxa de juros. Isso é necessário para que o caminho futuro da inflação se ajuste na direção da meta. A meta de inflação obriga que haja um comprometimento do Banco Central com a estabilidade de preços no longo prazo. Existem basicamente dois pré-requisitos para um Banco Central adotar o sistema de metas de inflação. Primeiramente, o banco deve ter algum grau de autonomia na condução da política monetária. Isso é, autonomia do governo. Como o controle da inflação é um objetivo de longo prazo, esse objetivo pode, de vez em quando, divergir no curto prazo dos objetivos do governo. Nesse momento, não seria muito prático se o governo tivesse como impedir o Banco Central de fazer o que ele deve fazer para manter os preços sob controle. Não pode haver uma situação conhecida como dominância fiscal, em que a política fiscal adotada pelo governo manda nas decisões do Banco Central. Outro pré-requisito é que o banco deve desistir de ter outras metas, tal como a meta cambial, que conflita com a meta de inflação. Se essas duas condições estão presentes no país, as autoridades podem usar o sistema de metas de inflação para a condução de sua política monetária. É preciso escolher uma meta, desenvolver um modelo e metodologia para fazer as previsões da inflação futura, estabelecer procedimentos e quais instrumentos serão utilizados para alcançar a meta, além de haver capacidade técnica e institucional para modelagem e previsão da inflação futura, e saber algo sobre as defasagens e eficácia com as quais cada instrumento atinge a inflação. Para que o sistema de metas de inflação seja viável e efetivo, as autoridades devem ter credibilidade de que irão mesmo entregar o que prometem. Para isso, é importante que haja transparência na tomada de decisões do Banco Central.
Além disso, a periodicidade da entrega do resultado pelo Banco Central não pode ser muito grande. Um horizonte de 1 ano ou um pouco mais é muito comum. Se o banco levar mais de 2 anos para atingir a meta, a sociedade pode perder a confiança na capacidade do banco de manter a inflação sob controle. A adoção de um índice de inflação que todos conheçam é um ponto essencial na busca de credibilidade. No Brasil, o índice usado é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede as mudanças nos preços da cesta de bens média de famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. O sistema de metas de inflação apresenta grandes vantagens em comparação a outros sistemas. Ele melhora a transparência e ajuda a construir a credibilidade do Banco Central, pois este deve apresentar relatórios periódicos a respeito dos indicadores econômicos, de sua atuação e de suas intenções futuras. Diferentemente de outros sistemas, a meta de inflação determina claramente o valor da taxa de inflação futura e não deixa incerteza sobre essa taxa. As vantagens mais gerais de ter a inflação sob controle são que isso permite que o setor produtivo efetue um planejamento financeiro mais conciso e com um horizonte de tempo maior. Assim, investimentos de longo prazo tornam-se mais atrativos. No longo prazo, isso leva a um melhor desempenho econômico, trazendo assim maior estabilidade na economia. No caso do Brasil, as autoridades adotaram, em 1999, o sistema de meta de inflação. Historicamente, o Brasil passou por muitas décadas de alta inflação, até a hiperinflação no início dos anos 90, que foi estancada em 1994, com o Plano Real. Nessa época, o Banco Central ainda não tinha a credibilidade necessária para adotar uma meta inflacionária. Por isso, foi adotada inicialmente uma âncora cambial. Amarrando suas mãos à atuação do Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil manteve a inflação baixa. Uma âncora cambial tem a vantagem de ser altamente visível. Todos os dias, as pessoas podem conferir se o Banco Central cumpriu sua promessa ou não. Com o ganho de credibilidade ao longo dos anos e com uma política fiscal e monetária consistente, foi feita em 1999 uma mudança no sistema, trocando a âncora cambial para a meta de inflação. Podemos ver através da tabela o histórico de entrega dos índices de inflação dentro da meta pelos últimos 10 anos, utilizando uma meta de 4,5%, com margem de 2 pontos percentuais acima ou abaixo da meta. Atualmente, há perigo, no caso brasileiro, de uma operação muito próxima ao teto da meta. Verifica-se uma tendência nos últimos meses de alta da inflação, com falta de eficácia das políticas monetárias de curto prazo em conter essa pressão gerada pelo choque de oferta, tornando assim necessária a alta de juros, além do governo lançar mão dos preços administrados, já estagnados há alguns meses. Esse cenário gera uma possível crise de credibilidade do Banco Central. O fato é que nem todos sabem que o IPCA é composto em cerca de 23% por produtos e serviços com preços controlados pelo governo, artifício que vem ajudando a manter a inflação dentro da meta. Uma vez inferidos aumentos sobre os preços administrados, há ameaça de inflação maior que o esperado no futuro. Por outro lado, verificamos uma arbitrariedade do Banco Central, ao passo que durante o segundo semestre de 2013, o Banco Central fez uma intervenção no mercado cambial com o objetivo de manipular a taxa de câmbio e eliminar parcialmente a pressão inflacionária resultante da depreciação do real. Houve, ao longo de 2012 e 2013, falhas grandes na comunicação do Banco Central. Não apenas uma vez, a instituição, presidida por Alexandre Tombini, sinalizou ao mercado uma direção, mas agiu no sentido oposto. Dessa maneira, o mercado passou a desconfiar de suas declarações e a mudar suas expectativas de inflação. Essa falta de confiança resultou numa perda de credibilidade do Banco Central e a uma sucessiva alta da inflação, sendo necessário lançar mão dos preços administrados. Embora se utilize desse recurso, recentemente o Banco Central vem restaurando sua credibilidade ao emitir para o mercado posicionamentos e sinalizações claras sobre suas ações futuras, agindo com maior transparência. Podemos concluir então que a utilização do sistema de metas de inflação, se bem aplicado e sustentado por um Banco Central sólido, pode gerar resultados excelentes para o país.
Podemos ver isso no desempenho recente da economia brasileira e pelos exemplos de outros países, como Nova Zelândia, pioneira na utilização da meta inflacionária, e outras economias que seguiram esse exemplo. Podemos perceber, porém, que grande parte da viabilidade de aplicação e sustentação desse sistema vem da percepção de credibilidade que o mercado tem do Banco Central, que é construída através de relatórios periódicos sólidos, esclarecimentos sobre atuação e intenções futuras, transparência e clareza. Dessa forma, o mercado se sente mais seguro, melhorando assim todo o funcionamento da economia. Podemos ainda perceber a importância da consistência da política fiscal e monetária no país, para que o Banco Central não perca essa credibilidade em função de um ressurgimento de dominância fiscal.